Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos à nossa programação. Esta é a sua rádio IGB e o programa Conexão Missionária. O tema da nossa mensagem de hoje, ela tem a ver com profeta e profecia. Então veja bem, no texto que nós vamos ler em Lucas 16, capítulo 16 e versículo 16, faz menção a essa temática que trazemos nesta oportunidade. Então, pegue a sua Bíblia e leia comigo o Evangelho de Lucas, no capítulo 16, e o versículo 16 apenas, que diz assim: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o Evangelho do Reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Lucas capítulo 16 e o versículo 16. Então, meus queridos, a Bíblia reconhece a profecia como um meio de comunicação divina. Deus falou aos homens muitas vezes e de muitas maneiras através da instrumentalidade profética. Nós podemos ver isso no livro aos Hebreus, no capítulo 1 e o versículo 1. Então, em Hebreus, no capítulo 1 e no versículo 1, nós vemos esta afirmação, que Deus falou aos homens muitas vezes e de muitas maneiras. E quando nós vamos ler em Jeremias, no capítulo 18 e o versículo 18, há a seguinte afirmação, veja bem: porquanto não há de faltar a lei ao sacerdote, nem ao conselho ao sábio, nem a palavra ao profeta. Então, vou repetir aqui em Jeremias capítulo 18 e o versículo 18. Porquanto não há de faltar a lei ao sacerdote, nem o conselho ao sábio, nem a palavra ao profeta. Então fica evidente que era profeta no Antigo Testamento que ocupava a posição central de revelar a vontade de Deus aos homens pela palavra. É necessário entendermos que a função fundamental do profeta era falar em nome de Deus. O profeta é um porta-voz da revelação de Deus e a profecia é o conteúdo da sua revelação. Então, isso é muito importante nós termos e entendermos no nosso coração, na nossa mente, que o profeta é um porta-voz da revelação de Deus. Veja que Pedro afirma na sua segunda carta, no capítulo 1 e o versículo 21, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Nós encontramos isso na segunda carta de Pedro, capítulo 1 e o versículo 21. É importante sabermos, meus queridos, que o termo profeta aparece pela primeira vez na Bíblia em Gênesis, no capítulo 20 e o versículo 7. Veja o que diz essa referência: agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti e viverás. Isso nós encontramos em Gênesis, no capítulo 20 e o versículo 7. Então, é muito importante nós entendermos essa questão
a respeito de profetas e profecias, para não seguirmos caminhos errados. Sobre o profetismo bíblico, podemos afirmar que havia pelo menos 3 elementos essenciais desse profetismo. Primeiro era a vocação, segundo, a mensagem, e o terceiro, o cumprimento. Então, quando nós tratamos de vocação, era o chamamento de Deus para o ofício profético. Não existia verdadeiro profeta sem a vocação divina. Nós podemos ver isso em Jeremias, no capítulo 1, e num trecho que vai do versículo 1 até o 19. E o segundo ponto, que é a mensagem, podemos afirmar que o verdadeiro profeta tinha a mensagem de Deus para comunicar ao povo. Mediante a palavra de Deus, exprimia o seu pensamento e a sua vontade ao profeta. Não existia profeta verdadeiro sem a mensagem de Deus. Então podemos ver que o verdadeiro profeta tinha a mensagem de Deus para comunicar ao e o povo atendia porque tinha certeza que era a mensagem de Deus. E o terceiro é o cumprimento, o título, elemento essencial ao profetismo bíblico era o cumprimento da profecia proferida. Se não se cumprir, esta é a palavra que o Senhor não disse. Então, já em Deuteronômio, no capítulo 18, versículos 20 ao 22, já deixa essa afirmação: se não se cumprir, esta é a palavra que o Senhor não disse. Então, muito cuidado também, porque existem muitos profetas, pseudos profetas, que ensinam coisas que Deus não falou, que Deus não revelou, que Deus não mandou falar ao povo. Então, a revelação especial de Deus chega a nós nas Escrituras e através delas. Nelas aprendemos acerca de Jesus, o conhecemos pessoalmente e somos salvos. Elas são a base e a norma de toda a pregação e de todo o ensino cristão. Então, pensem nisso, que possamos entender essa questão de profetas e profecias, tendo em nossa mente que é necessário para que nós aceitemos isso. Primeiro, a vocação. Segundo, a mensagem. E terceiro, o cumprimento. Tá bom, meus queridos? Então ficamos por aqui, que Deus possa abençoar as nossas vidas grandemente, em nome do Senhor Jesus.